salvos e estão espalhados dentre essas igrejas locais. E é onde eles têm que ficar mesmo, ajudando essas igrejas. Ok? Doações, como eu falei, privilégios concedidos ao clero. O clero começa a ter muitos privilégios dentro da sociedade, de modo que eles são um extrato social de elite. Então eles estão ligados diretamente às cortes, estão ligados diretamente, né, à aristocracia da região, né, à realeza da região. Ok? Então eles são parte da administração dessas regiões. Inclusive tem lugares que são governados por bispos. O bispo é a maior autoridade ali, tá certo? Nas terras da igreja, né? Nas terras daquele bispo. Então você tem ali regiões nas quais a autoridade eclesiástica tem mais poder até do que certas autoridades locais. Privilégios concedidos ao clero, como eu falei. Domingo admitido em Roma como descanso. Aí você tem a questão do domingo, que já era utilizado pela igreja primitiva, uma vez que se tornou prioridade para ela, a celebração da ressurreição de Cristo, mas agora foi incorporado ao Estado. Né? O Estado agora declarou como dia de descanso, o dia de você participar das celebrações da igreja. Tá, okay? Então temos aí bons resultados, maus resultados que ele coloca, todos na igreja, indiscriminadamente. Então você tem a oficialização, tá certo? O édito de paz, agora o favorecimento com a presença mesmo do imperador, tá ok? Interagindo, flertando de uma forma muito mais próxima com este grupo, e com isso uma gama de pessoas interessadas, tá certo? Num favorecimento, num crescimento, se agregarão a ela, né? Adentrarão a ela, então tentarão participar dela de uma forma cada vez mais próxima, não necessariamente por ter crido na pessoa bendita de Cristo Jesus, mas sim porque querem oportunidade, querem crescimento, tá certo? Querem de fato ascensão ao poder. E aí um meio muito forte de ascensão ao poder era associar-se à estrutura eclesiástica. Costumes pagãos introduzidos, a gente já viu aqui, ó, o incenso, que estava presente num culto ao imperador, tá certo? A procissão, que era um elemento muito importante do culto pagão. Em Roma se fazia muitas procissões, saindo do Panteão ou chegando no Panteão, se fazia sacrifício de animais, o sacerdote abria, arrancava o fígado e fazia a leitura do fígado para dar um tipo de profecia, né, de adivinhação para o imperador, se ia ser um tempo de paz, um tempo de guerra e por aí vai. Então tinha esses elementos que foram trazidos para dentro, né, da igreja, introduzidos à igreja. A instituição, por exemplo, do dia 25 de dezembro como Natal, que é um movimento sincrético de adaptação do culto de Mitra, agora transformado em culto a Cristo, no Natal, tá certo? Mundanismo dentro da igreja, ou mundanização da igreja. A igreja começa a atender a esses interesses, né? Então você vê a situação na qual a igreja começa a ceder. Você tem tanto por parte desses líderes, desses dignatários que estão presentes dentro dela, e as lideranças eclesiásticas que começam a querer agradá-los, quanto por parte do povão que tinha ainda suas práticas, como hoje. Você vai hoje, você circula por aí e tenta dar uma olhada na prática religiosa das pessoas, de modo geral, e você vê muito daquilo que é chamado hoje de simpatias. Simpatias. Então eu já li livros de simpatias, eu tinha parentes minhas que eram muito ligadas a isso. Então quando você observa a prática dessas tais simpatias, o que você vê nisso? Você vê nisso bruxaria, você vê nisso cultos de indígenas, religiões afro, você vê tudo isso. E está presente, e as pessoas praticam isso da forma mais natural do mundo, né, como se fosse algo cristão. E na verdade nem se importa se é cristão ou não. Eles fazem isso e continuam dizendo ser cristãos. O triste mesmo é uma igreja dita reformada, uma igreja dita protestante, no caso uma igreja dita neopentecostal, começar a adotar certas práticas que remetem a isso, né? Começando a atrelar a fé das pessoas ao objeto, a rosa ungida. Que diabos é rosa ungida? Em que texto da escritura está isso? Onde você tem um personagem, um autor bíblico, um herói bíblico incentivando tais práticas. Sempre querem pegar textos isolados para fazer disso sua doutrina, porque
o lenço de Paulo curava, Pedro passava e a sombra dele curava. Mas isso, nem Paulo nem Pedro nunca recomendou isso como uma prática doutrinária. Então isso foram eventos, foram acontecimentos que aconteceram devido à atuação especial de Deus naquela circunstância, naquele momento. Mas os próprios apóstolos não recomendaram isso como uma prática. Ok? Então a prática sempre é a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, a proclamação do seu evangelho, tá certo? A adoração à sua pessoa, a celebração, tá certo? Em memória dele. Nós temos essas práticas aí. A igreja é muito simples. A igreja é muito simples. Agora, pessoas que não estão satisfeitas com a sua simplicidade querem incrementar, né, com essas práticas. Deixa eu ler só um texto aqui junto com vocês. A igreja se fez mundana. A igreja se fez mundana. Esse tópico aqui, ó. Desde que Constantino tirou a igreja da noite trissecular das catacumbas e a levou da cruz ao poder político e penumbrista, começou a sua decadência. A igreja que desse mundo não era, mundanizou-se nas mãos de homens profanos e gananciosos. E assim a igreja que era do Cristo passou a ser do anticristo. Coloca com esta dureza de palavras, né? Como resultado da ascensão da igreja ao poder, não se via mais os sublimes ideais do cristianismo transformando o mundo. O que se via era o mundo dominando a igreja. A humildade e a santidade da igreja primitiva foram substituídas pela ambição, pelo orgulho, pela arrogância de seus membros. A igreja tomou a forma do mundo. Isso é notório. Pode-se observar a partir da análise desses dados históricos. A igreja começou a tomar a forma do mundo, que é o que Paulo condena. Não tomeis a forma desse mundo, não vos conformeis. Não vos conformeis com este mundo. Então a igreja começou a tentar agradar a estas parcelas da sociedade. Começou a se entender pertencente a este extrato social. E aí começou a querer se comportar semelhante a eles, tá certo? Para que eles se sentissem bem. Toda vez que a igreja procura tomar o caminho de fazer as pessoas se sentirem bem dentro dela, ela atrai os seus ideais. Os homens queriam fazer do cristianismo uma religião moderna, elegante, granfina. A religião de salão e de palácio. O tosco, sanguinolento madeiro que o Cristo carregou até o Gólgota foi reduzido a uma artística cruzinha ornamental de ouro e madrepérola. Poliram o símbolo maior da redenção, talvez com medo de se referirem às suas agudas arestas. Ao deixar o cristianismo de ser o que foi, teria prevalecido contra ela as portas do inferno? Não. Naquele corpo imundo e adulterado havia almas virgens. Ainda havia cristãos verdadeiros que não se conformavam com os pérfidos aproveitadores da igreja. E o tempo nos mostrou isso através de alguns heróis que precederam a reforma. Certo é também que haviam cristãos de espírito puro, como Mônica, mãe de Agostinho, e bem assim havia ministros fiéis como Jerônimo, João Crisóstomo. Entretanto, a onda de mundanismo avançou e venceu a muitos que se diziam discípulos do Senhor. Grandes males resultantes da união da igreja e do Estado. A igreja e o Estado tornaram-se uma só entidade quando o cristianismo foi adotado como religião do império. E dessa união inatural surgiram males sem conta nas províncias orientais e ocidentais. No Oriente, o Estado dominava de tal maneira a igreja que esta perdeu todo o poder que possuía. No Ocidente, porém, a igreja pouco a pouco usurpou o poder secular. É isso que eu acabei de explicar, né? No Oriente, o imperador é que ditava as regras, e no Ocidente, os imperadores, depois reis, perderam cada vez mais o poder, e o poder do clero, do Papa, começou cada vez mais a como religião do império. E dessa união inatural surgiram males sem conta nas províncias orientais e ocidentais. No Oriente, o Estado dominava de tal maneira a igreja que esta perdeu todo o poder que possuía. No Ocidente, porém, a igreja pouco a pouco usurpou o poder secular.
É isso que eu acabei de explicar, né? No Oriente, o imperador é que ditava as regras, e no Ocidente, os reis, imperadores, depois reis, perderam cada vez mais o poder, e o poder do clero, do Papa, começou cada vez mais a crescer, até que chegamos em Gregório, né, o Grande, e aí ele vai se proclamar como autoridade sobre toda a igreja, onde vai ter inclusive, né, começar um momento cismático. Vamos lá. No Ocidente, porém, a igreja pouco a pouco usurpou o poder secular, e o resultado não foi cristianismo, e sim estabelecimento de uma hierarquia mais ou menos corrompida que dominava as nações da Europa, fazendo as igrejas uma máquina de fazer política. E a gente passa depois para a fundação de Constantinopla. Então, somente para encerrar aqui essa abordagem, alguns bons resultados para o Estado. A crucificação foi abolida. Então, o cristianismo chegando ao poder, ele vai alterar, né, esta estrutura jurídica anterior do Império Romano. Uma vez que a igreja agora é influente, ela vai alterar algo muito importante, como a abolição da crucificação, o infanticídio, que era uma prática muito comum. Então, o pater familias tinha poder de vida e morte. Na lei romana, isso está presente. O pater familia tinha poder de vida e morte. Então, nascendo a criança, ele determinava. Então, se nascer menina, ou vai ser morto, né, morta, ou um menino com defeito, ou então um momento em que ele não quer criar filhos, né? Entende que não é um momento para ter filhos, não tinha anticoncepcional, então as crianças iam nascendo, mas ele rejeitava. Então havia alguns caminhos: ou seria morta, ou seria abandonada na floresta para ser comida por os animais. E aí houveram muitas situações em que essas crianças foram resgatadas, né, e criadas, e aí eram chamados bastardos. Aí você tinha muitos desses bastardos, né? A influência no tratamento dos escravos. Então não vai haver uma abolição total, né, dessa estrutura dos escravos. E aí algumas pessoas ingenuamente olham para essa situação e pensam ser um absurdo e tal, não sei o que, mas é na verdade uma falta de análise, uma falta de critério. Então a situação da época, a situação da estrutura social da época, ela infelizmente ela necessitava, tá certo, dessa organização social. Então você tinha aí algumas pessoas que tinham poder ou político ou religioso, tá certo? Ou tinha algum poder econômico, com terras, com navio, por exemplo, faziam comércios, ou participavam aí de guildas, então tinham algum poder dentro dessas estruturas econômicas. E havia uma grande massa populacional enorme, gigantesca, que estava totalmente privada de tudo isso, ok? Então, que não tinha educação, não tinha bens, não tinha nada disso. E muitas das vezes fruto de nações que entrando em guerra dessa organização social. Então você ou político ou religioso, tá certo? Ou tinha algum poder econômico, com terras, com navio, por exemplo, faziam comércios, ou participavam aí de guildas, então tinham algum poder dentro dessas estruturas econômicas. E havia uma grande massa populacional, então, que não tinha educação, não tinha bens, não tinha nada disso. E muitas das vezes fruto de nações que, entrando em guerra, perdiam e agora eram admitidas como escravos. Eram vendidos, comercializados, e os filhos que nasciam também permaneciam nessa situação de escravidão, ok? Então eles eram incorporados, né, eram integrados dentro dessa teia social como escravos. Eles iam ter apenas o seu alimento, sua roupa e mais nada. Aí você tem essa situação na qual isso ainda estava muito presente dentro dessa estrutura. Então, o que a igreja poderia fazer? Qual foi a sua atuação e, de fato, a área em que ela poderia influenciar no tratamento? Porque os romanos tratavam escravos como objetos aos quais eles podiam fazer o que eles quisessem. Se eles quisessem matar sem motivo algum, eles poderiam matar. Por quê? Porque era um objeto.
Agora, no cristianismo, você tem a situação na qual todos são criaturas de Deus, todos têm alma. Aí, claro, alguém pode me contra-argumentar em relação